Bem, voltando aqui, professor Luiz de Química, para resolver questões de vestibulares com assuntos referentes ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Tanto você que vai fazer Enem, quanto você que vai fazer o vestibular seriado da Universidade de Pernambuco. É uma revisão aqui com os principais temas aí que são cobrados nessas provas. Então, aqui a gente vai falar sobre uma propriedade periódica, né? A propriedade da tabela, dos elementos da tabela periódica. Então, a pergunta é: qual dos elementos abaixo é mais denso? Lembrando que densidade é uma relação entre massa e volume, né? Então, se um elemento mais denso, automaticamente a gente pode dizer que ele tem uma massa maior, né? Ou a gente pode dizer também que ele tem um volume pequeno. Então, a propriedade da densidade tem a ver com a massa e o volume. Então, é o chumbo, o ósmio, o mercúrio, o urânio e o bário. Então, para a gente fazer essa questão, a gente tem que relembrar das propriedades periódicas e aperiódicas. As propriedades periódicas, elas ocorrem quando eu tenho um número atômico e esse número atômico ele vai crescer ou decrescer periodicamente, né? À medida que você vai passando aí crescendo o seu número atômico. Então, se você tem um número atômico e esse número atômico vai aumentando, a gente pode ter propriedades que crescem à medida que esse número atômico aumenta e ou decresce à medida que esse número aumenta. Ou o contrário, né? À medida que você diminui o número atômico, a propriedade pode aumentar ou diminuir. São propriedades periódicas. Raio atômico, que é, vamos dizer assim, o tamanho do átomo, a energia de ionização, que é a energia para remover um elétron, eletroafinidade, afinidade por elétron, eletronegatividade, afinidade por elétron, densidade, que é a propriedade que a gente está estudando, temperatura de ebulição e fusão e volume atômico. Então, as propriedades periódicas, ela cresce ou decresce à medida que você tem o aumento ou a diminuição do número atômico. Então, as propriedades aperiódicas, isso não acontece, ou seja, ela não vai aumentar ou diminuir à medida que você tem um número atômico. Então, ela não obedece períodos regulares. Então, ou seja, à medida que eu vou ter um período, uma propriedade pode aumentar ou diminuir. Aí ela não vai obedecer essa periodicidade. Não são propriedades aperiódicas, quer dizer, que não periódicas. Calor específico, refração, índice de refração, dureza, massa atômica. A massa atômica a gente sabe que é um valor que pode mudar para cada átomo e ele não é um valor inteiro, né? Então, no geral, os elementos, a gente vai ver, os elementos mais densos são aqueles elementos que estão aqui no centro da tabela periódica. Essa tabela periódica aqui, a gente consegue identificar várias propriedades. E a mais comum dela é a questão da eletronegatividade, né? A energia de ionização, eletroafinidade, raio atômico, né? E a densidade está justamente aqui nesse meio, né? Elementos mais centrais possuem maiores densidade. Então, o elemento mais denso seria o elemento ósmio. Então, a questão aqui simplesmente era só para você lembrar da propriedade periódica chamada densidade. Então, aqui a resposta correta que você vai colocar é o ósmio. Tá? A outra questão para a gente relembrar é a questão sobre evolução dos modelos atômicos. Tá? Essa questão aqui ele fala sobre um experimento aí onde, né, eu vou ler a questão aqui para poder entender o que ela está perguntando, mas ela vai falar sobre um conceito que relembra aqui um desses modelos atômicos. Então ele fala que uma moda atual entre crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Então aqui, por essa primeira linha, a gente já entende de qual modelo atômico ele está falando, né? Essas figurinhas possuem sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia. Então aqui ele praticamente responde confirma, né, de que modelo atômico ele está falando. E saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Então, ele está falando de qual modelo atômico.
Bem, o modelo atômico de Bohr, né, que foi proposto aí por Niels Bohr em parceria com Rutherford, né, que é chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr, porque ele meio que continuou o estudo de Rutherford. Ele é aquele modelo atômico, vão ter níveis de energia, né, camadas de energia, e cada camada vai ter elétrons em estados estacionários, quer dizer que esse elétron nem vai absorver, nem vai liberar energia quando ele estiver na órbita. Tá? Esses elétrons podem absorver, quando ele absorve, ele vai ter o salto do elétron para uma órbita mais distante. E quando esse elétron retorna para a órbita que ele saltou, a órbita original, ele libera energia na forma de luz. É justamente o que acontece com a figurinha da criança. Tá? Então, o elétron ele vai absorver, o elétron vai sair de uma órbita para outra. Essa outra órbita, o elétron pode sair dela e voltar para a órbita de origem, liberando energia. Então, o modelo atômico de Bohr é justamente que cada órbita tem um valor de energia e o elétron pode se mover entre órbitas, para isso ele vai absorver ou liberar. Se ele sai de uma órbita interna para uma mais externa, ele vai ter que absorver. Se ele sai de uma externa para uma mais interna, ele vai ter que liberar. E quando ele libera na forma de luz. Então, a resposta aqui que a gente vai dizer, que a gente vai responder, é justamente a letra E, modelo atômico de Bohr. É o modelo atômico que está se referindo, fazendo referência aí a essa figurinha que brilha no escuro. E mais um tema importante para nossa revisão de vestibulares é a questão da fórmula molecular, a fórmula dos compostos. Nesse caso aqui é um composto que tem dois elementos e um deles é o magnésio. Pode ser um composto iônico ou molecular. Esse magnésio, para a gente relembrar, ele é o 12º elemento da tabela periódica. Tá? É o Mg, ele é um metal da família 2A. E um outro elemento que não se sabe qual é, mas se sabe que ele tem esse último nível, né? 3p3. Então, qual é a fórmula desse composto? A fórmula empírica mais provável. Para a gente responder, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica de cada um deles, né? Se faz a distribuição eletrônica do magnésio e refaz a configuração eletrônica do elemento X, que não se sabe qual é, mas se sabe que o último nível dele é o 3p3. O magnésio é mais fácil fazer a configuração, porque você já sabe qual é o valor dos elétrons, que é 12, e você vai seguir a distribuição eletrônica até o número 12, ou seja, até o 3s2. Tá? Então, o magnésio ele tem 2 elétrons na última camada, significa dizer que ele vai ter que perder esses 2 elétrons, então ele vai ficar com carga mais 2. O outro elemento, o último número, já é o 3p3. A gente tem que fazer o caminho inverso, né? Tem que começar do 3p3 até o 1s2, tem que vir no caminho inverso. Antes do 3p3 tem o 3s2. Antes do 3s2 tem o 2p6, que é esse caminho inverso aqui. Depois aqui tem o 2s2. Então, o elemento aqui, que a gente não sabe quem é o elemento X, ele tem 5 elétrons na última camada, que significa dizer que ele é um ametal. E o ametal, como ele tem 5 elétrons, ele vai receber, ele tem 5 elétrons, para ficar estável, ele vai receber 3 elétrons. Se ele recebe 3 elétrons, ele fica com a carga de 3 menos. Então, eu vou ter um composto com carga positiva, 2 mais, e o composto com carga negativa, que é o 3 menos. E agora você tem que saber qual é a fórmula gerada através desses dois. Quando você junta os dois elementos, qual é a fórmula do composto gerado. Para você saber a fórmula, é só fazer aquele X, né? Pegar o 3 e vir para cá e pegar esse 2, que é a carga do Mg, e colocar aqui no índice do X, né? A atomicidade dele, a quantidade de átomos do elemento X. Então, o Mg vai ser Mg3 e o X vai ser 2. Essa é a fórmula empírica desse composto. Então, a resposta aqui é a letra A, Mg3x2. Tá? E para encerrar,
eu quero que você classifique a reação número 1, que é a reação aqui para a formação do NaCl, né, do cloreto de sódio, através de uma reação de neutralização, né? É uma reação quando ocorre o contato entre bicarbonato de sódio e o suco gástrico. E a outra reação é a decomposição do ácido carbônico, vai gerar a água mais CO2. Ele quer que você classifique as reações muito simples. A primeira equação é uma equação de dupla troca, onde você está trocando a posição de cada um dos metais, vamos dizer assim, né? Dos primeiros elementos aqui vão ser trocados. Lembrando que hidrogênio não é metal. Esse primeiro elemento vai ser trocado com esse daqui, eles vão trocar a posição. Então, o Na vai trocar de posição com o H, então vai formar o NaCl. E o H vai trocar de posição com o Na e vai formar o H2CO3. Essa reação é uma reação de dupla troca. É um composto, uma substância composta reagindo com a substância composta. E na segunda reação é uma reação de decomposição. Tá? É uma reação de decomposição. O decomposição é porque o bicarbonato, ou melhor, o ácido carbônico está sendo decomposto em duas outras substâncias. Uma substância composta está gerando duas outras substâncias compostas. Essa reação de decomposição pode ser chamada de reação de análise. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Com isso, a gente encerra essa aula sobre questões de vestibulares com assuntos do primeiro ano. Tá? A gente volta numa próxima aula.